A gente vai falar sobre a escravidão africana no Brasil, povos bantus e iorubás. Então, vai ter várias, a gente vai falar de história, porque a gente precisa entender a história para muita coisa fazer sentido sobre isso está certo e isso não está, isso faz sentido ou isso não faz, tá bom? Porque abrir um terreiro sem entendimento histórico é fácil. Agora, o que significa a palavra escravidão? Alguém sabe? Tirando a pesquisadora Ana, você que não sabe? Kaique? Um determinado povo que subjuga o outro por meio de força, por meio de verdade, por força, guerras, conflitos, enfim. Vai lá. Então, o significado da palavra escravidão, né? Escravidão não é apenas trabalho forçado, né? Em termos históricos, ele vai muito além disso. Ele envolve a perda dos direitos fundamentais da pessoa, né? Então, a escravidão é toda vez quando eu tiro o direito básico de escolha de alguém, né? Então, eu viro para o Lange e eu falo, a partir de agora você não pode, você está proibido, né, de trabalhar em tal lugar, visitar tal lugar. Eu estou limitando, eu estou tirando o livre-arbítrio dele, então eu estou podando. Então tem perda da liberdade, perda dos direitos, né, tratada como propriedade. Então um relacionamento pode ter um relacionamento com modelo de escravidão, entendeu? Daquele que, não, você não pode fazer as coisas. Então isso a gente tem que tentar entender muito bem. Então é tratado como bem ou mercadoria. Então eu tenho direito sobre você. Você faz exatamente aquilo que eu mando, né? Então, a escravidão, ela nega a humanidade, transforma pessoas em instrumentos para o ganho e o poder de outros. Então, eu uso você para o meu ganho próprio, né? Então, isso é um modelo de escravidão, tá bom? A origem da palavra escravidão, né? Curiosamente, a palavra escravo não nasceu na África. Muita gente associa escravo com a África. Não. Ela surgiu na Europa, durante a Idade Média. Sua origem vem do latim medieval esclavos. Então ela surgiu como escravos. E aí, em latim ela era esclavos, italiano foi diafo, espanhol esclavo, em francês esclave, que em português virou escravo. Então muita gente, toda vez que as pessoas falam de escravidão, vem automaticamente África. Não, gente, isso surge desde lá do fundo. Então eu quis trazer um pouquinho a sua origem para a gente entender e falar corretamente dos momentos históricos, tá bom? E aí a escravidão existia antes da palavra, né? A prática da escravidão ela é muito mais antiga até do que a palavra escravo. Então a gente tem no Egito Antigo, né? Então, quando tinha, a gente está falando lá na construção das pirâmides, pessoal. Isso é muito antigo. Nossa, tá muito aqui. Trabalhavam na construção, né, dos monumentos, das pirâmides, eram usados na agricultura, na construção e nos serviços domésticos, né, na Grécia Antiga, né, escravizados cuidavam das casas, dos campos, das minas. No Império Romano, força de trabalho essencial nas lavouras, diversos reinos africanos. Antes mesmo de todo esse caos da Europa, de lá, já existia isso lá. Então, tanto que quando você fala com alguém da África, primeiro que eles não têm essa diferença de cor que nós temos, para eles não existe. Quando fala, nossa, vocês escravizam seus próprios povos, eles falam, mas isso existe desde a época do Egito, entendeu? Então isso é muito mais, né, da humanidade do que quando a gente fala povos indígenas das Américas também. Tá, então, nesses contextos, a escravidão geralmente estava ligada a prisioneiros de guerra. Então, os prisioneiros de guerra eram usados como escravos. Pessoas endividadas. Kaique está me devendo dinheiro. Vai trabalhar como escravo para mim, para poder pagar sua dívida. Entendeu? Condenados por crime. Entendeu? Então, uma pessoa era condenada, ela era usada ali. Povos conquistados, aí sim, né? Quando a gente vê muito vikings, aquelas coisas que conquistavam, pegavam e usavam os povos. Ela não era baseada na cor da pele, tá? Como ocorreria posteriormente no sistema escravista implantado nas Américas. Então eu trouxe história porque a gente vê que o negócio é muito mais antigo, tá? Então não é, claro, tem
toda uma barbárie que aconteceu depois, só que aqui quando a gente vê historicamente, da onde surgiu? Quem teve a primeira ideia, entendeu, para escravizar? Gente, isso é da humanidade desde, infelizmente, o ser humano, né? Isso é o ser humano, pode falar ideia. Uma coisa interessante que eu queria colocar, na Grécia Antiga, muito se falava de democracia, e o sistema de democracia que a gente tem hoje surgiu da Grécia. E eles falavam que todos os cidadãos são iguais. Só que na Grécia, para ser cidadão, você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter terras ou tinha que ser da elite intelectual. Os escravos não eram cidadãos. Então, assim, até a democracia que veio para nós, ela veio mais ou menos, porque veio nesse modelo. Nesse sentido. Né? É até uma das coisas que, assim, os pilares até de decisão do judiciário. O preso, ele perde direito. A pessoa quando é condenada, ela não tem mais o direito como pessoa. Né? Ela perde, ela não é mais considerada um cidadão. Ela perdeu o direito dela quando ela foi condenada. Então tem esse conceito aí que não é mais um cidadão, você não é. A escravidão no Brasil foi completamente diferente. Né? Então, infelizmente, ela foi racializada, né? Associada à condição de escravizada a população africana e seus descendentes. Era muito ali a questão da raça. Então, você é africano e todos os seus descendentes, a partir de agora, serão escravos. Tá? Era hereditária, os filhos das mulheres escravizadas também já nasciam automaticamente como quase um carimbo de você é escravo. Mercantil, pessoas eram tratadas como mercadorias e comercializadas para gerar lucro. Né? Imagina o Landi sendo pego ali, não tendo direito à voz, não tendo direito a nada, e está sendo analisado pelo porte, pelo dente, abre a boca, deixa eu ver, e a partir daí era onde dado o valor mais, e infelizmente até por uma questão de sobrevivência, né? Normalmente eles queriam mais trabalhar, por exemplo, em cozinha, numa parte que era, né, não tão dolorosa como direto ali nas lavouras, né, ou na parte de minérios, o que tem. Colonial, né, sustentou economicamente a produção de açúcar, ouro, algodão, café e outras atividades da colônia. Né. Esse modelo ficou conhecido como escravidão atlântica ou escravidão moderna. Foi um dos maiores sistemas de exploração humana da história. Tanto que a lei, né, recentemente, decretou que foi uma das maiores barbáries que já existiu no mundo. Olha os anos para conseguir que isso fosse reconhecido pela população. Isso chega a ser até desumano, né? Tem que ter uma lei para falar o tamanho dessa barbárie. Né? E aí a palavra escravo, né? Então a gente falou, nasceu na Europa, mas a escravidão existia antigamente. Então o que tornou a escravidão no Brasil especialmente cruel? Porque foi, assim, completamente diferente de todas as outras. Foi a criação de um sistema que transformou milhões de africanos e seus descendentes em mercadorias, associando a escravidão à cor de pele e perpetuando-a por gerações. Então, por exemplo, quando a gente vai nos antigos, Grécia, tudo que você tem antigamente, Egito, era assim, por exemplo, você roubou, então a partir de agora você roubou, você vai virar um escravo, entendeu? Você não tem mais direito. Você não tem dinheiro, então a classe social separava quem era escravo e quem não era. Não era cor de pele. Isso não existia essa diferença. Tanto que na África, para eles não tem esse conceito de negro. Eles não se veem como negro. Quem pôs esse nome na nossa cor de pele? A gente é pessoa. Isso veio, infelizmente, muito forte e enraizado por toda essa barbárie. Como surgiu a escravidão na costa da África? Vamos entender um pouquinho. Então, ali no século XV, né, portugueses iniciaram o contato com a costa africana. Então, os portugueses, né, resolveram explorar, né, começaram a conhecer ali a costa africana, né, então, né, eles foram ali e começaram pela costa. Vai ter um outro mapa que eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, eles queriam ouro, marfim, especiarias, porque a África é muito rica nisso. Então eles, peraí, o Landi tem aquela guia que eu gosto, entendeu? E ele tem a produção. Então eu quero, porque eu quero, entendeu? Então eu vou lá e vou pegar aquilo que não me pertence. Infelizmente, se sentiram superiores e falaram, nós vamos pegar.
Quando falamos de escravidão africana, estamos falando de um único povo ou de muitos povos diferentes? O que você acha, Virginia? Muitos, né? A África tinha várias. Eu acho. A África, gente, isso é assim, mas infelizmente muitos terreiros até usam, né, da falta de conhecimento, da falta de estudo das pessoas e abusam disso. Por isso que a gente quer aqui perpetuar o conhecimento. E muita gente, não é pouco, muita, principalmente quando você vai na periferia, e principalmente terreiros que têm pessoas de periferia, elas associam a África a um país. É um país, entendeu? Então é assim que elas fazem associação. E, na verdade, ele é um continente com centenas de reinos. Olha o tamanho do continente africano. Entendeu? É muito grande. Então, são diversos idiomas, são diversas culturas. É uma mescla muito grande. Então, não é um lugar. Então, quando a gente fala de África, a gente tem que entender, peraí, a pessoa está falando de África, mas de qual parte da África, amigo, você está falando? Eu conheci uma vez um pai de santo, que eu peguei e falei, tá, mas você está falando da África e você está falando o quê? Do Egito? Tá louca? O Egito não é na África. A África é África, Egito é Egito. Eu fiquei quieta. Porque você via a limitação, tudo bem, a pessoa de repente não estudou, não tinha um entendimento, mas uma vez que você não tem um conhecimento, você não pode perpetuar uma ignorância ou a falta de conhecimento. E infelizmente isso é o que acontece muito em lugares de baixa renda, lugares que as pessoas não conseguiram ter uma boa escolaridade, um bom ensino. Você quer falar a verdade? Ainda não. E aí o que acontece, né? Então, nós temos aqui diversos países da África, né? Então, esse daqui eu começo a taxar, que foi o que ele falou, né, do Egito, mas você tá doida? Estou falando de África, não estou falando de Egito. O Egito fica no continente africano, gente. Entendeu? Então, a gente precisa entender, quando a gente fala de África, África não é um país. Olha Angola, onde está. Dentro da África. Olha a Nigéria, onde está. Dentro do continente africano. Então, quando fala de África, estamos falando de um continente com diversos países. E aí, aqui, eu tenho diversas culturas, eu tenho diversos povos. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que ligar e entender. Tá? Se alguém quiser perguntar, pode. Como surgiu no Brasil a necessidade de escravos? Alguém sabe? Tirando a mim. Produção, Produção. mão de obra barata. Então, vamos lá. Com a colonização das Américas, né, surgiu uma enorme demanda de mão de obra. Precisava de mão de obra barata, né? Então, o Brasil passou a receber milhões de africanos escravizados para trabalhar. Então, nos engenhos de açúcar, nas minas de ouro, nas fazendas, nos centros urbanos, né? Então, eles foram arrancados como mercadoria. Gente, a gente teve reis. Reis. Eles eram reis no continente africano. E eles tiveram que vir aqui trabalhar como escravos. Reis. Pessoas que, sabe, comandavam povos. Imagina um navio com o rei, junto com o condenado que aquele rei condenou. Tudo junto, dividindo ali. Imagina aquela pessoa que de repente cometeu um crime em XPTO lá no continente africano, lá de Angola, por exemplo. E aí, no local de Angola, o rei XPTO pegou e condenou o Caíque, porque o Caíque cometeu um absurdo. E na época da escravidão foi colocado todo mundo junto, um do lado do outro, um com o idioma diferente do outro, porque vocês viram ali que quando a gente vê o continente africano, tem idiomas diferentes, entendeu? É quase a Torre de Babel, como diz na Bíblia, né? Então é uma mistura de idiomas que você não entende. Então, de repente, o Landim estava querendo pedir um favor, só que eu não entendi o que ele estava falando, achei que ele estava me xingando. Imagina ver o caos, você sendo tirado da sua terra, você perdendo tudo, você sendo amarrado, não entendendo. Foi assim.
infelizmente. Não é uma história feliz de contar, mas é uma história que as pessoas precisam ter consciência, entendeu? Porque é só quando a gente começa a ter consciência que a gente começa a entender. Em que ano iniciou a ideia de trazer os escravos para o Brasil? Iniciou a ideia. Vamos lá. Na linha do tempo, eu desenhei uma linha do tempo aqui. Aí eu quero que vocês prestem muita atenção que eu vou voltar numa parte para sinalizar essa linha do tempo, tá? Então, em 1444, tá? Primeiros africanos escravizados chegam a Portugal. Tá? Olha só, 1444, a gente nem pensava. Aqui ainda era Pindorama. Aqui ainda era Pindorama, entendeu? O Brasil ainda estava feliz nessa época, entendeu? Ainda estava salvo. 1500, o que aconteceu em 1500? A invasão portuguesa. Gente, não é descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto, acho que isso a gente precisa deixar muito claro. Teve a invasão portuguesa, não foi o que os livros de história contam é muito bonitinho, mas não é a realidade. Qual que é a visão do colonizador? É a visão do colonizador, não é a visão do colonizado, entendeu? Então, início da colonização, então foi quando, infelizmente, o caos começou a reinar e a paz resolveu acabar. 1530, expansão dos engenhos de açúcar, né? Então, portugueses, né, queriam o quê? Para que eles atacaram a África? Para que eles invadiram o Brasil? A especiaria, na verdade, eles vinham buscar na Índia. O que eles queriam era a parte de pedras preciosas e minérios valiosos como ouro. Não era especiarias por específico. É que o caminho que eles achavam mais simples era descer e ir lá pela onde hoje é África do Sul, Congo, e por isso que eles davam a volta ali pelo continente africano, embaixo do continente africano, que era aquela rota marinha que já era mais vantajosa para eles irem. Essa é a realidade. Então a especiaria ela fica num segundo plano neste caso, porque era o caminho que eles faziam, não porque eles estavam atrás. O que tinha muito na África eram os elementos preciosos junto com as pedras preciosas, que são coisas distintas. E aí viu também, começou a chamar, Isso, abriu o olho. Abriu o olho e por isso que eles estavam. Por isso que na costa africana tem muito país que fala a língua portuguesa. Cabo Verde, a própria África do Sul ali embaixo, Madagascar, que é aquela península que fica à direita do continente. Olhando daqui, né? Fica à direita do continente africano e por aí vai. Eu não sei se alguém já viu aquele filme Diamante de Sangue. Se não viu, eu aconselho ver. É triste. É muito triste, mas ele fala justamente de todo esse abuso, porque é uma região muito rica, entendeu? Em diamante, em ouro, entendeu? E aí as pessoas, infelizmente, abusam. Já não basta a natureza do ser humano de escravizar, que vocês viram na história, né? Desde a época lá do que o mundo é mundo. Já é natural do ser humano o maior escraviza o menor. Já não bastasse isso, local de cada região, vem toda essa barbárie. Tanto que não só o continente africano, tem países que falam língua portuguesa, como também o lado oriental, daquele lado oriental. Macau, por exemplo, que é perto da China, se fala português, porque é onde eles chegavam e buscavam as especiarias ali dentro. Aí a gente tem 1550, intensificação da chegada de africanos no Brasil. Então já estava um volume, entendeu? Só que o Brasil também é uma terra muito rica, né? Não existe país com uma terra tão rica que nem a nossa. Não tem. Então, o que a gente planta nasce até no meio da pedra. Não tem uma terra fértil igual a nossa. Então, quando eles viram isso, começa a falar o quê? Opa, aqui não tem o ouro propriamente dito, mas tem como eu manejar um dinheiro. Afinal, os índios viviam aqui com alimento da própria terra, entendeu? Então, mais do que isso, eles acharam o ouro vegetal, que é o corante que vem do pau-brasil, que é caríssimo no Europa. É caríssimo, que aliás eles queriam lá justamente para poder, foi uma das coisas que eles ficaram. Por isso que fala, a gente tem que ter muito orgulho. Além de toda a história, a nossa terra é muito rica, entendeu? Muito. 1600 a 1700.
aulas futuras eu vou comentar muito disso, então guardem essa informação. 1600 e 1700, predomínio dos povos bantus. Então, os povos bantus foram praticamente o maior volume, predominou esses povos chegando aqui no Brasil. Tá? Então, o povo banto, isso vai fazer sentido, o Marco já sabe, isso vai fazer sentido lá, mas vocês precisam entender isso historicamente, porque se eu só vier e dar a resposta, e um dia alguém perguntar o porquê, eu estou explicando a origem para vocês poderem argumentar do motivo. Tá? Então, os povos bantus foram os primeiros escravizados a chegar em volumetria aqui a partir de 1600. Aí, ó, a gente tem de 1600 a 1700, olha a diferença, de 1700 a 1800, aí a gente começa a ter grande chegada dos povos iorubás. Entendeu? Então, primeiro foi uma região ali do continente africano, onde eram os povos bantus, que foi massacrado, e aí começou a vir, depois eles começaram a aumentar o massacre. Foi toda uma região costa, né, ali do continente africano. Eles começaram a olhar muito uma região e depois começaram a olhar outra e trazer. Né? Então, os primeiros ali, vamos dizer assim, massa de navios negreiros foram dos povos bantus e depois chegou dos povos iorubá. E aqui tem, né? Os povos bantus, principalmente Angola, Congo, Cambinda. Quem conhece esse nome? Já ouviu alguma entidade com esse nome? Já? Que entidade? É uma região. Eu já vi uma erva que chama pau de Cambinda. Mas tem uma preta velha que normalmente todo mundo quer ter essa preta velha, né? Porque a preta velha famosinha, a vovó Cambinda, e ela é muito antiga. Entendeu? Uma das pretas velhas, até por causa de toda a região. Esse nome chegou por causa dessa região que ela veio. E parte do Moçambique. Aí quando a gente fala do povo iorubá, são as principais regiões: Nigéria, Benin e Togo. Entendeu? Que são outras regiões também. Vocês conseguiram marcar essa diferença? Se alguém perguntar quais foram os primeiros povos que pisaram aqui, foi Banto ou foi Iorubá? Os índios. Não, escravizados. Mas os índios foram escravizados. Também, não. Só que eles não chegaram, eles estavam aqui. Os índios eu vou contar numa outra aula. Eu quis contar dessa primeiro e depois eu vou entrar na dos índios, que também a gente precisa entender. Mas isso daqui vai fazer muito sentido, porque depois quando eu entrar com a escravidão da parte do índio, e depois eu vou unir os escravos com os índios, e aí eu vou amarrar a lógica para vocês, entenderam? Mas isso daqui vocês precisam ter muito claro na cabeça, porque muita gente fala asneira, e não é para ninguém sair batendo na cabeça de ninguém, tá? Porque a gente não faz isso, mas é para quando vocês ouviram umas coisas falar assim, tá bom, vai. Tá bom. E aí vocês começam a perceber quem faz sentido você ouvir, quem faz sentido você só deixa pra lá, não vou brigar. Tá? E aí, como que era a organização do povo banto? Eles tinham, por exemplo, uma grande empresa do Berbere. Por que eles foram escolhidos primeiros a ser escravizados, não, por exemplo, o povo de Oió? Eu vou entrar, aqui tem um mapinha, eu vou explicar. Porque aí eu tenho um mapa do continente africano e eu começo a explicar. Tá bom? 1808, abertura dos portos e aumento do tráfego. Mais ainda, né? Aqui, ó, 1550, já começou a ter um aumento, né? E aí quando a gente vai lá para 1808, começa, né? Portugal resolve criar os portos. Na verdade é mais ou menos isso, né? Na verdade, economicamente, Portugal precisava ter mais dinheiro e o dinheirinho saía daqui do Brasil. Porque o Brasil colônia e as outras colônias também mandavam dinheiro a Portugal. Porque Dom João VI, junto com Dom Pedro I na época, né? Era Dom João VI que estava aqui. Ele abriu os portos porque ele recebia as outras mercadorias de outros países, taxava essas mercadorias para fazer o escambo aqui dentro, né? Por isso que ele precisou abrir os portos, porque ele já estava começando a ser falido lá em cima, porque nesse período já estava a guerra do Napoleão. E aí eles tinham que dar um jeito de resolver essa parte monetária, porque a Europa já estava em catástrofe, né? Aí é o ponto, Napoleão estava invadindo Portugal. E aí eles felizes, porque não satisfeitos com o dinheiro, vamos explorar mais os coleguinhas. Porque ele precisava pagar para manter Portugal, entre aspas, segura, né? E aí essa falta de caráter e valor fez cometer toda essa atrocidade.
triste, mas 1850, Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico atlântico. Entendeu? Ele começa a proibir o tráfico atlântico. Ah, não, vamos parar com isso. Olha onde a gente começou e olha, entendeu? Olha o tempo. Vocês estão entendendo? Quando a gente incorpora um preto velho, olha o tempo de história que a gente tem. E aí quando a gente se prende a só trazer pretos velhos que todo mundo já conhece, isso vai ser tema de outra aula. Olha quantas almas a gente está deixando, proibindo a evolução deles porque a gente está se limitando. Não, eu só quero a vovó XPTO que é conhecida. Deixa eu só fazer uma parte nisso daí, comadre, porque assim, todo mundo acha que existiu muitos pretos velhos. Obviamente que não, porque os escravos, eles acabavam morrendo e não chegavam a ter uma idade avançada para se tornar um preto velho. Lógico, você tem toda uma história de alma, né, envolvida nesses assuntos. Mas vocês têm que pensar que os que conseguiam chegar numa idade avançada, não é porque chegou nessa idade avançada que eles deixavam de ser escravos, tá? Esse é o ponto que eu quero dizer. Eles continuavam trabalhando, sofrendo, mas só que eles já estavam mais cascudos, vamos dizer assim, que eles já nem discutiam mais, entendeu? Ah, tem que fazer, vamos fazer. Se aguentava ou não, aí era outra conversa. Eles acabavam, os que tinham um pouco mais de humanidade das fazendas, eles acabavam exercendo outras funções. Mais leves. Né? Mas um pouquinho mais leve, mas não deixavam de ser escravos, eles tinham que cuidar de certas coisas. As pretas velhas mais antigas acabavam virando mães de leite de muitos deles, né? As amas. Algumas ficavam como cuidando das velhas, que eram velhas brancas, vamos dizer assim, né? Então tem todo esse enredo aí que precisa também ser levantado, porque não é uma quantidade de povos negros que ficavam assim, com 80, 70, 65 anos, que já era muito para aquela época. Os negros, né, vamos dizer assim, o povo africano, o povo que veio ali do continente africano, vamos parar também de colocar, são os negros, mas esse termo veio muito nosso, né, são os povos da região da costa africana, né, porque eles são povos assim como nós que somos de outra região, então eles assim sofreram, mas eles tinham uma resistência corporal muito maior, tanto que tem muito estudo do quão a ciência usava homens e mulheres negras para fazerem teste de dor, teste de tortura, porque eles tinham uma resistência, isso é triste, é insano, mas, né, tudo isso fala, né, a ciência evoluiu por causa disso, mas evoluiu a muito custo também, entendeu? Porque usava esses povos que tinham mais resistência do que os branquelos, entendeu? Então se a gente vai falar do povo negro, vamos falar do povo branco, então não tinham a resistência que eles tinham, entendeu? Falando na parte do corpo mesmo. Então. E aí, 1888, o que acontece? Lei Áurea, entendeu? Então eles falam, olha, a partir de agora, né, oficialmente encerra a escravidão, entendeu? Teve a lei do ventre livre nesse meio do caminho aí, né? Sim, sexagenário. Sexagenário. Tiveram outros, mas aqui mais o mais pesado já tá aí. O macro, né? E aí, quem sabe aqui qual foi a nova lei que surgiu logo depois de 1888? Tirando a Ana, você que estuda bastante. Logo depois, entendeu, da abolição da escravatura, surgiu uma lei que impacta muito a nossa Umbanda hoje. Quer dizer, impacta a história, para a gente entender, de toda a nossa cultura afro. O país é laico? Não sabem, né? Então vamos guardar isso. O que aconteceu em 1888? Que fez o quê? Em maio, né? E aí o que acontece? Logo depois de 1888, surgiu uma nova lei.
a lei que criminalizou a cultura afro-brasileira. O Código Penal da República, de 11 de outubro de 1890, 2 anos depois. Código Penal, o artigo 402 do Código Penal de 1890 proíbe expressamente o exercício de agilidade e destreza corporal, conhecido como capoeiragem em ruas e praças públicas. Proibia também o uso de tambores, perseguição cultural, embora não mencionasse a palavra escravos, já que a abolição tinha ocorrido 2 anos antes. A lei foi usada pelo Estado para perseguir os recém-libertos e criminalizar o toque de atabaque, berimbau, ritmo de roda. Posso Então, só dar um parênteses mais grave ainda? Isso daí já era uma república. Veja só, a república foi em 1989. Então, quer dizer, não foi um decreto ou uma lei que veio de imperiais. Aqui já era uma república que já tinha os seus representantes eleitos pelo povo, lógico que cuidado com essa parte dos eleitos, né? Vamos deixar claro, mas ele já era um representante da população mais direta, era Senado, já era deputados, enfim. Se você for parar para entender esse pedaço, é mais grave ainda, né? Tem 2 moças que ficaram de mim separadas. Entendeu? Então vem mais grave ainda, justamente porque aqui já se torna... Se era uma república, tudo bem, foi um golpe de Estado dado em cima de Dom Pedro II, aí a gente entra numa outra discussão que não cabe aqui. Mas, para mim, o mais agravante já era uma república, já tinha seus representantes como escolhidos pela população na época. Né? Então, Mas eram da elite. Sim. Por isso que eu estou dizendo, vamos guardar as devidas proporções, mas já vejo que já era grave. E aí entra aquelas coisas, né? Cadê os abolicionistas da época que não impediram isso daí? Então foi engolido por uma série de outros fatores, né? Eles não tinham tanto poder político. Então. E o que acontece? Eles tinham de 2 a 6 meses presos, entendeu? Se eles eram pegos tocando um tambor ou gingando capoeira, entendeu? Então, eles não poderiam ficar. Eles não felizes, entendeu? Que acabou, então tinha toda a história. E a gente fala, né, décadas de resistência. Essa perseguição, ela... institucional durou décadas, né, fazendo com que a capoeira fosse mantida em segredo, não só a capoeira, tá? Tabaques também. Entendem porque muita história de Angalu morreu? Teve uma época que era proibido, não podia. Se eu visse, por exemplo, o Landi soubesse que ele estava tocando tambor, ele era preso. Então, começou a toda essa história morrer. Hoje, por exemplo, é difícil você ver capoeira. Não tem como era, entendeu? Então, assim, são poucos, infelizmente, porque tem muito preconceito. E é o que acontece, até ser legalizado na década de 1930, olha só a diferença, entendeu? A gente tem de 1890 a 1930. Então vocês entendem porque a gente tem pouca história, principalmente quando tem pouco, por que tem pouco terreiro que recebe preto velho capoeirista, gente? Sendo que a capoeira era a forma deles. Tem pouco, entendeu? Tem pouco. Então, por exemplo, quase nenhum terreiro sabe a história de Angalu. Foi morrendo. Porque as pessoas que soubessem que tinha esse conhecimento eram mortas. O Landi sabe a história de Angalu, mata ele. Porque se eu matar quem sabe a história morre. Posso só dar um parênteses aqui, Kumar? Você vê que em 1930 foi libertado, né? Foi liberado, né, a prática da capoeira. Em 32 teve uma revolta paulista que queria que tivesse uma nova Constituição e muitos dos pontos que não teria alguns itens, né, dentro dessa nova Constituição, vamos dizer assim, uma delas era isso: a liberação das práticas religiosas gerais, da votação feminina de forma ampla, da fortação de pessoas que tinham estudo. Veja só, eles tinham que ter estudo, eles poderiam votar, mas não era só uma coisa elitista, que até então, até 1932, 34... Deixa eu só pegar a moça aqui.
Mauro abriu? Ah, tá, desculpa. Até 1934 era exclusiva em algumas questões, tanto que o próprio o Getúlio, ele não autorizava essas coisas, e aí que começou a ter essas revoltas mais impetuosas para, além de tudo, essa nova Constituição, e aí teve outros assuntos históricos que teve essa mudança. Então, por isso que em 37, a Flávia já vai falar aí, que aí sim começa a ter todo esse outro movimento liberatista, né? E, na verdade, logo depois da escravatura, alguns escravos ficaram nas fazendas porque eles não tinham como conseguir emprego em algum outro lugar, e quem saiu das fazendas acabou ocupando os morros. E, por causa dessa lei, começou a marginalização das comunidades. Foi aí que começou. Aí começou tudo. E uma parte dessa no filme que a gente assistiu lá do Cafundó. Então isso tem. Vocês entenderam como precisa vocês entenderem um pouco dessa história, entender esse fundamento para poder fazer sentido? Vocês começam a entender agora por que aconteceu, por exemplo, por que tanto terreiro não tem. Só que vamos lá. Porque os terreiros, infelizmente, os médiuns, estão presos a incorporar só as entidades que sempre vêm. O médium se prende a, nossa, o nome do meu preto velho, nossa, mas falou o nome Pai Carlos. Não existe preto velho Pai Carlos. Quem disse que não existe preto velho Pai Carlos? Não sei, eu não sei. Olha, vocês viram o tempo, a década? Alguém consegue comprovar historicamente que não foi registrado nenhum escravo com o nome Carlos? Então, não tem. Então, é assim, muitas vezes o médium barra. Então, é assim, é deixar a entidade vir e a entidade vai explicar quem ela é. Por isso que a gente não pode falar que sabe tudo ou apontar o dedo do que é certo e errado. Isso a gente pode apontar o dedo do que é certo e errado dentro da história. Está registrado? Está registrado, a gente pode, entendeu? Então qualquer coisa que seja falada fora disso, e aí eu entro numa provocação que vai ser numa outra aula, mas eu não seguro minha língua, uma provocação que o pessoal fala muito. Ah, mas é o candomblé, entendeu? Porque o candomblé, porque é iorubá. Quem chegou primeiro no Brasil? Então a cultura banto é muito mais antiga que a cultura iorubá. Aqui. Então a gente tem muito mais história banto. Então quando fala assim, amiguinho, sério que você está falando que você vai falar em iorubá? Banto nem falava em iorubá. É que a gente se apropriou de muitas palavras em iorubá por causa do candomblé, que se estruturou de uma maneira diferente da Umbanda, que vocês também vão entender. Mas é assim, não tem. Então, entende porque é um tipo de briga, Kaique, que eu falo várias vezes para você, não faz sentido entrar? Porque é o que mais eu vou ouvir, é o que mais eu escuto. Ai, Flávia, mas não, vocês, a Umbanda, veio tudo do candomblé, veio tudo do iorubá. Agora vocês sabem essa linha do tempo, faz sentido? Porque quem chegou primeiro foi a cultura banto. E são culturas diferentes, entende? Porque nem tem como comparar. Quando a gente fala do continente africano, são regiões diferentes. Como é que eu vou comparar? Eles nem comparavam, não existia isso, esse conceito de comparação. Por isso que a gente tem que parar de comparar. Entendeu? E eu vou trazer alguns termos banto para a gente começar a usar. E tentar, porque isso se perde. É triste, mas isso se perde. Se conta nos dedos, né? Eu faço um curso de sacerdote, eu perguntei pro pai que dá o sacerdote, eu falei assim, por que isso se perde? Por que as pessoas não ensinam isso? Então assim, por que não ensinam? Sabe o que ele fala para mim? Porque as pessoas não querem aprender, filho. As pessoas querem chegar e incorporar. E aí a gente só fala, isso tá certo, tá errado. Eu falo, não. A gente tem que ensinar. Sem cobrar. Povos banto e iorubá. Em 5 minutinhos vai dar, eu não vou conseguir encerrar, eu já imaginei isso, eu tinha já falado para o Marcos, porque eu peço desculpas, porque eu ia falar, essa parte de história não é todo mundo que gosta, só que vocês precisam entender. Está fazendo sentido? Tem algumas coisas
Vocês precisam. Eu sei que é aula chata, tem muita gente que fala, os pais dos outros terreiros, mães falam, a gente não passa para os filhos. Vocês precisam aprender isso. Isso é importante, entendeu? E aí, aqui, né? A gente tem, então, quando a gente olha, a gente tem, boa noite, a gente tem, ó, região Iorubá e região Banto. Tá vendo que eu fiz até de cor? Eu pedi, eu não, né? Pedi pra Iá fazer pra mim. Bom, vou roubar o direito autoral da Iá. Olha só o que é vermelho, a gente tá falando da costa, do continente africano. Então vamos lá, os portugueses começaram a invadir, trouxeram os escravos. Olha a região que teve maior invasão, foi a região Banto ou a região Iorubá? Então, aonde tinha mais povos? Porque eles, justamente por causa da rota dos navios, teve toda uma rota que eles fizeram e eles começaram a parar. Opa! Vocês entendem que ele começa a ter todo... Tem muito escravo, tem muita coisa. Olha o tamanho... E entende por que foi a primeira cultura Banto? Foi o povo Banto que chegou primeiro no Brasil e depois foi o povo Iorubá. E olha a volumetria, pense em quantidade de escravos da região Banto e a quantidade de escravos da região Iorubá. O que tem mais? Começa a fazer sentido na cabeça de vocês agora? O que a gente sabe e pra gente é meio... A dúvida é, né? Vocês entendem por que a parte norte da África nunca foi dominada? Alguém sabe? Não. Porque ali se tornam parte do oriental, né? Da parte árabe, da parte tudo, que ali era uma guerra sem fim. Então, já era guerra. Se os portugueses entrassem ali por cima, que é o Mediterrâneo, essa região ali, eles iam tomar, desculpa com a palavra, um cacete tão grande que jamais eles iam se recuperar. Porque aqui não tinha uma guerra. Porque Portugal é muito pequeno perto dos demais países europeus. Então já existia. Então aquela região do Chipre, Egito, Madagascar, ali, Madagascar lá embaixo, perdão, da Líbia, é povo que já briga por natureza, por si só. Então eles já eram guerreiros por natureza. Se Portugal não viesse para baixo, eles jamais iam ter essa expansão comercial que eles tiveram. Tanto que eles começam por aquela região mais de baixo, que são regiões mais pacificadas. Não tinham essa cultura de guerrear. Eles eram muito mais harmônicos entre eles e compartilhavam muita coisa entre eles. Por isso que da proximidade da região Banto com a região Iorubá, eles eram núcleos grandes. Tanto que se você for ver bem, toda a parte de cima ali da África, eles falam árabes. Tem seus dialetos, mas a maioria dali fala tudo árabe. Líbia, lá em cima é tudo árabe. E tem um agravante que é o seguinte, a Espanha já tinha sido invadida pela Turquia. A Turquia não é exatamente aí, ela é da Europa. Mas o Oriente Médio compreende essa parte da Europa e essa parte do norte da África. Então, quer dizer, se um país que é maior que a Espanha foi invadido pela Turquia... Imagina Portugal. Já acabar por... Tá fazendo sentido para vocês? Landir, gostei da caneta. Fez sentido, Landir? Entendeu? Então vocês entendem isso? Gente, não é só pisar aqui, vou receber entidade, pronto, trabalhei. Não. A gente precisa entender. Tanto que ali no desenho, se vocês forem ver bem, a parte de cima ali onde está o Tuaregas ali, o que é ali? Ali é parte deserto. O Saara fica naquela região e os Tuaregs, por natureza, eles andavam, apesar de usar camelo, etc., eles eram povos, além de nômades, eles eram povos guerreiros. Então, se trombasse com qualquer pelotão português, Portugal já tinha sido exterminado. Porque eles não conhecem o terreno, não sabiam como lutar, e aí para eles é como se fosse a casa, entendeu? Então é bem diferente então, todo esse processo aí. Eles nem se aproximaram dessa região, entendeu? Porque assim, arte da guerra, eu tenho que saber onde eu piso, entendeu? Ali o inimigo é maior que o meu, eu vou pisar ali? Não vou, eu vou ser morto. Então o que eles fizeram? Lembra a rota que a gente fala? Eles começaram e aí foram entrei nesse, consegui. E aí foi subindo,
foi subindo. Vocês viram que aí quando começa a aproximar aqui, eles param. Opa, parou. Aí eles começam a vir para o outro lado. A Etiópia foi o país que mais teve resistência. Então, se vocês forem ver bem, toda essa parte, vamos dizer, nova da África, que foi a libertação dessas colônias, eles usam muito a cor amarela em representação à Etiópia, que foi uma das que mais resistiu. A Etiópia sofre hoje justamente porque teve que gastar todos os recursos, os homens, etc., para defender e resistir toda a parte colonial que teve daquela período ali, daquela época. Pode falar. Não precisa pedir desculpa, a ideia é essa, é um complementar o conhecimento do outro. E na verdade, assim, Portugal é bem aqui acima. Se a gente pegar o mapa, é bem aqui para cima. Mais para a esquerda um pouquinho. Seria muito mais fácil eles passarem por um estreito que tem aqui no norte da África para chegar na Índia. Por que eles faziam Quase todo esse trajeto aqui, ainda mais que lá no sul da África do Sul se chamava Cabo das Tormentas. Depois, quando eles conseguiram entender como navegar, virou Cabo da Boa Esperança. Por que eles faziam todo esse negócio com milhares de quilômetros? Exatamente porque passar por ali era morte certa. Aqueles iam morrer. Se passassem aqui. Aí é o que eles chamam de Mediterrâneo, onde o povo normalmente, quando ia cruzar, primeiro que era um mar terrível, né, muitos morrem fazendo essa travessia até hoje, e outra que ali já era guerra para tudo quanto é lado, né? Então, sempre foi guerra essa região aqui, então eles não iam atacar. O que eles fizeram? Vamos escravizar os quietinhos. vamos dar a volta. Entendeu? Vamos dar a volta? Ah, Alan disse, esse cara é muito de otário. Entendeu? Então é você que eu vou escravizar. É triste, a gente brinca, mas é triste. Foi assim. E aí vocês entendem? Olha só. Vamos se pôr nesse lugar lá de trás. São reis. Lembra que a gente falou que tinha muitos reis? Reis que foram escravizados, que sofreram. Gente, imagina o ego. Imagina. Nem estou falando de um ego. Você ter que abaixar sua cabeça, você tem que apanhar. Chega a doer. Entendeu? Tentar imaginar a dor do que eles passaram. E aí hoje, depois de todo esse tempo, aí vocês imaginam que tem o iluminadinho, que é da Umbanda, e o iluminadinho, que é do Candomblé, e começa a falar, meu, é melhor aquecer. Não faz sentido, gente? Fora que, pensa que não, mas eles tinham uma cultura absurda, sabiam matemática, Super inteligente. história. Aliás, tem um fato que eu não sei línguas. se vocês sabem. Muitos... Ai, desculpa. Não, Olha o spoiler. não spoiler. É pra trás. Não, é pra pra trás. trás. Calma, Não tem. respira, mais pra trás. Mas Não. você tá indo pra frente. Peraí, É a posso? outra flechinha. Deixa. Ah, não, tá certo. Aquele ali Não, volta, você tá indo pra frente. Aí. Isso. O que acontece? Muitos escravos ensinaram os donos de fazenda a ler e escrever. Por isso que eles eram mortos ou apanhavam, porque eles não podiam saber que os donos de fazendas não sabiam ler e escrever, e eles que ensinavam. Eles que ensinavam. Então, assim, volto. Gente, é um conhecimento absurdo. Tem uma novela agora que está passando na Globo, que tem o Lázaro Ramos e Nobreza do amor. Nobreza do Amor, entendeu? Mas é o que acontece. Eles falam justamente da cultura de um rei e uma rainha, entendeu? O rei foi morto, a rainha teve que fugir por causa, enfim. É um reino inventado, tá? Mas representa a história. E eles ficam admirados como ela é estudada, como ela entende, ela começa a dar aula. Eles eram muito inteligentes, eles eram muito estudados. E aí, quando eles foram escravizados, e assim, imagina, né? O conde XPTO, o filho não sabe ler e escrever, vou pegar o Landi, vou te bater, até você ensinar. Quando você terminou de ensinar, você morre. Porque não podem saber que foi um escravo que ensinou. Então, mas o que eu quero principalmente frisar, e a gente vai ter que parar por aqui por causa do tempo, é... Você... Aí eu pergunto especialmente para ele. Entende porque eu falo tanto que não faz sentido ficar brigando e batendo de frente quem é melhor, quem é certo, quem é errado? A Umbanda é muito além disso, a espiritualidade é muito além disso. A gente tem que respeitar tudo que nasceu da cultura afro-brasileira. A gente tem que respeitar o candomblé,
A gente tem que respeitar a Quimbanda, a gente tem que respeitar as N tipos de Umbanda que vocês também vão aprender que existem. Por quê, gente? Olha a dor que eles passaram. Eles viviam bem, em paz. E aí passaram por tudo isso, aí eles falaram, Lazarento, é sério? Que agora você está querendo dizer e competir que aqui é melhor que aqui, tendo tanta coisa mais importante para você se preocupar. Você entende quando eu falo para você? Aí se alguém chegar, vamos voltar. Uma vez você falou para mim, mas Flávio, se alguém chegar na minha casa e falar o seu tá errado, o que eu respondo para você? Você lembra? Tem errado, não serve. Você vai falar, bom, se você acha que o meu é errado, eu vou continuar fazendo. Porque a pessoa que está nessa briga é a pessoa que não tem esse conhecimento. Uma pessoa vir na minha casa para falar que eu estou errado é muito disponível também. Mas você entende que não faz sentido a gente brigar, e justamente para a gente poder fazer por merecer e dar a voz para eles, é esse comportamento que a gente tem que ter. Por isso que eu falo, o comportamento de respeito é o primeiro comportamento para a gente representar 0,1% do que esse povo trouxe. É o respeito. Então a gente nunca vai... Se alguém vir apontar o dedo, tá bom. Você acha que você está certo? Tá tudo bem. Quem tem conhecimento, como diz, né? O desejo do oprimido um dia é ser opressor. Isso entra, a gente estava conversando hoje Quando a cedo. educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então é assim, porque não tem conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, começa a fazer sentido. Tudo bem? Então a gente vai encerrar aqui por causa da hora, tá bom? E aí a gente continua. Muito obrigada. E aí?